Olá pessoal, beleza? Então aqui no artigo 41 do novo Código de Ética dos Profissionais da área da enfermagem, assim como dito na aula anterior, em que eu fui até no artigo 40, tá, dos deveres, agora nós vamos pegar do artigo 41 até o artigo 50 desse Código de Ética, discorrendo ali artigo por artigo, sobre os seus deveres, tá joia? A sua responsabilidade como profissional da área da enfermagem. Então é isso aí, vamos lá pessoal. E se você não viu a aula anterior, as aulas anteriores, eu peço a você que retorne, tá joia? Porque esse estudo ele é sequencial, beleza? Nós temos aqui do artigo 1º até o último artigo desse Código de Ética. E se você é um profissional da área da enfermagem, você vai prestar um concurso para a área da enfermagem, é bom você dominar todos os concursos. Olha, todos os concursos da área da enfermagem, seja para auxiliar, para técnico, para enfermeiro, você deve dominar, você deve conhecer esse Código de Ética, você deve saber o que é o seu direito, o que é o seu dever, o que são as proibições, tá joia? E esse é o novo Código de Ética, nós tivemos atualizações nele no ano de 2017. Então as bancas, meu irmão, pode ir sem sombra de dúvida. Olha, falou que é prova para concurso público da área da enfermagem, não precisa nem de ler, se lá no edital tem o Código de Ética. Você pode estudar sem medo de que esse conteúdo não vai cair, porque cai em toda prova de concurso, beleza? Então é isso aí, vamos que vamos. Olha, artigo 41, como seu dever, prestar uma assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. Então você, como profissional da área de enfermagem, você deve prestar uma assistência de qualidade e sem discriminar a pessoa. E essa discriminação é de qualquer natureza, seja discriminação por base política, por base religiosa, por gosto sexual, ideologia, entendeu? Você não pode discriminar como profissional da área da enfermagem, beleza? Esse é o seu dever. Olha, 42. Respeitar o direito do exercício e autonomia da pessoa ou de seu representante legal na tomada de decisão, né? Você vai fazer algum procedimento, alguma ação ali, né? Para esse paciente, você deve respeitar a autonomia dele. Mas que autonomia é essa? Se ele vai aceitar ou não. Olha, eu não quero que você faça esse procedimento em mim, né? E se essa pessoa, se esse paciente ele tiver impossibilitado de tomar essa decisão, o representante legal dele pode tomar. Olha, eu não quero que você faça esse procedimento na minha mãe, ou no meu pai, ou no meu irmão, tá joia? Você, como profissional da área de enfermagem, respeita, ok? Respeita, e se for preciso, você relata, faz um relatório. Olha, fui realizar o procedimento assim assado, o paciente se recusou, ou o representante legal dele se recusou, porque você tem que se assegurar, tá joia? Então, você só se assegura a partir do momento que você faz essa anotação concisa e clara, tá joia? Tirando o seu corpo da reta, beleza? É isso aí. Olha, e a tomada de decisão livre e esclarecida sobre sua saúde, segurança, tratamento, conforto, bem-estar, realizando ações necessárias de acordo com os princípios éticos legais, tá joia? Então, assim, esse paciente, ele tem a autonomia de aceitar ou não, beleza? Qualquer procedimento em relação à saúde, em relação à segurança, tratamento, conforto, beleza? E bem-estar, realizando ações necessárias de acordo com os princípios éticos. Agora, você, como profissional de enfermagem, você deve realizar ações necessárias a esse paciente, de acordo com os princípios. Você deve seguir os princípios éticos e legais, as diretrizes de uma forma geral, ok? Parágrafo único. Respeitar as diretivas antecipadas da pessoa, no que concerne as decisões sobre o cuidado e tratamento, que deseja ou não receber. Então, nós voltamos ao anterior de novo, né? Essa pessoa, ela quer receber o tratamento ou não? Ela tem o direito, ela tem a autonomia de decidir sobre o tratamento que ela vai receber ou não. Não só ela, mas o representante legal dela também pode atuar nessa tomada de decisão. Tá, joia? Olha aqui, olha. Cuidados, tratamentos que deseja ou não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente as suas vontades, tá joia? Então o representante dela, ele pode atuar dessa forma também, tá joia? Se essa pessoa ela estiver incapaz
de tomar a decisão, o representante dela pode ir lá e tomar a decisão. Olha, não realize, não faça, ok? E você, como um bom profissional, como um profissional que conhece, vai lá no sistema e vai relatar, vai carimbar, vai assinar e vai carimbar, ok? Olha, fulano de tal, paciente assim, assado não quis, por causa disso, ok? Beleza? Artigo 43. Respeitar o pudor. Então, você como profissional da área da enfermagem, você deve respeitar o pudor, a privacidade do paciente, a intimidade do paciente, da pessoa, em todo o ciclo vital, nas situações de morte e pós-morte. Não é somente na situação de vida, mas também na situação de morte ali com o corpo e no pós-morte, né, na memória desse indivíduo, na memória dessa pessoa, tá joia? Você não pode compartilhar nada dessa pessoa em redes sociais. Você deve manter seguro, intacto a memória dessa pessoa, tá joia? Memória e imagem também, beleza? Artigo 44. Prestar assistência de enfermagem em condições que ofereça segurança. Então, é sua obrigação, o seu dever como profissional da área da enfermagem, prestar uma assistência de enfermagem segura, né? Em condições que ofereçam o quê? Segurança, em condições seguras para esse paciente, mesmo em caso de suspensão de atividades profissionais. Ou seja, o que esse artigo 44 está falando? Sabe naquela situação em que os profissionais estão escassos, em que tem poucos profissionais na unidade, por causa de movimentos reivindicatórios da categoria? Então, você deve ofertar ali o mínimo, com qualidade, tá joia? Chegou uma pessoa lá, tem pouco profissional, chegou uma pessoa com quadro de urgência e emergência. Ah, não, tem pouco profissional, para voltar para trás, de jeito nenhum, isso dá um problema danado. Então, você deve, né, mesmo nessa situação de suspensão de atividades, decorrente de movimentos reivindicatórios da categoria, você deve prestar uma assistência de enfermagem em condições que ofereça segurança, tá joia, a esse paciente. Parágrafo único. Será respeitado o direito à greve. Você, como profissional de enfermagem, tem o direito à greve. Nos casos de movimentos reivindicatórios, né, da categoria, deverão ser prestados os cuidados mínimos. Então, voltamos ao artigo 44, ao artigo anterior de novo, que garante a assistência segura. Olha, assistência segura, mesmo em caso de número reduzido de profissional, devido a movimentos reivindicatórios, ou seja, os profissionais foram para a greve, estão trabalhando com uma quantidade mínima de profissional. Essa assistência ela tem que continuar sendo prestada de forma segura, conforme a complexidade, né, do paciente. Ou seja, um paciente de urgência, emergência que chegou lá, presta uma assistência segura, mesmo se a unidade tem poucos profissionais. Artigo 45. Prestar assistência de enfermagem livre de danos, tá? Segurança para o paciente, livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. Então, você, como profissional da área da enfermagem, você não pode agir com imperícia, você não pode agir com negligência, você não pode agir com imprudência, você é proibido. E é o seu dever prestar uma assistência de enfermagem segura. É o seu dever prestar uma assistência de enfermagem livre de imperícia, negligência e imprudência, ok? Vamos lá. Artigo 46. Recusar-se a executar a prescrição de enfermagem ou médica na qual não conste a assinatura e o número do registro profissional prescritor. Então, é o seu dever recusar. É sua obrigação, é sua responsabilidade recusar a executar uma prescrição, seja médica ou de enfermagem, a qual não conste a assinatura do profissional, o número do registro desse profissional, se ele é um profissional da área médica ou da área da enfermagem, tá joia? Que prescreveu essa receita, tá joia? Olha, exceto em situações de urgência e emergência, beleza? Então essa aqui é a exceção. Em casos de urgência e emergência, em casos graves, se essa prescrição ela não tem o número do profissional do prescritor, né, não tem o carimbo, não tem o registro, mas assim, você deve de fato executar essa prescrição, porque o que vale é a vida, é a segurança, é a saúde desse paciente, tá joia? Aí depois que prescreveu, vai lá e corrige tudo, lança tudo no sistema, tá joia? Então é assim que a gente trabalha. E muitas das vezes na situação de urgência e emergência, pessoal, a prescrição ali, o que a gente vai ter que fazer com esse paciente, muitas vezes é por boca mesmo. Ó, o médico chega, vai lá e faça isso, funciona o paciente, administra a droga tal, assim, assado. Depois que resolver aquela situação, que tudo se acalmar, que resolver o quadro daquele paciente, o médico vai lá e faz de fato a prescrição, carimba e assina e entrega na farmácia, ok? Então é isso aí, é dessa forma que funciona, ok?
prosseguindo, parágrafo 1º, tá? Do artigo 46. O profissional de enfermagem deverá recusar-se a executar prescrição de enfermagem e médica em caso de identificação de erro e ilegibilidade. Então vai dar a mesma pegada daquela anterior. Na pegada anterior, se não tivesse o carimbo ou assinatura do profissional, você não poderia executar, tá joia? Agora, nesse caso aqui no parágrafo 1º, né, você deve recusar executar a prescrição de enfermagem ou médica em caso de erro ou ilegibilidade, né, escrita errada da mesma, devendo esclarecer com o prescritor. Ou seja, você não vai executar, mas você vai lá nesse profissional, olha, está escrito assim, assim assado, eu não entendi, e esse erro aqui, o que se trata isso aqui, eu não entendi, por favor, tá? Ou outro profissional registrando no prontuário, tá joia? Ou seja, não é o profissional prescritor, mas se você tem um outro médico na unidade, você mostra para ele, tem um outro profissional de enfermagem, mostra para ele, para ver se ele vai saber identificar, se ele vai saber liberar para você, se a receita está de acordo com o conforme, tá joia? Então, isso aqui também é sua responsabilidade, tá joia? E é uma responsabilidade e é um dever seu como profissional da área de enfermagem, beleza? Olha, parágrafo 2º, é vedado ao profissional, que é vedado é proibido, tá? É proibido ao profissional de enfermagem o cumprimento de prescrição à distância, exceto, olha a exceção, exceto nos casos de urgência e emergência e regulação conforme a legislação vigente, tá? Ou resolução vigente. Ou seja, você não pode, de fato, executar uma prescrição à distância. Porém, em uma situação que o paciente encontra-se em urgência e emergência, você deve prescrever, tá joia? Ok, pessoal? Artigo 47. Posicionar-se contra. Você é proibido, tá? Na verdade, é um dever seu posicionar contra e denunciar aos órgãos competentes ações e procedimentos de membros da equipe de saúde quando houver risco, danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. Então, você deve posicionar contra a imperícia, contra a negligência e contra a imprudência ao paciente, tá joia? Visando a proteção da pessoa, ou seja, visando a proteção desse paciente, da família e da coletividade, tá joia? Então, você como profissional de enfermagem, você posiciona contra a imperícia, a negligência e a imprudência que estiver sendo praticada a qualquer paciente. Okay? Artigo 48. Prestar assistência de enfermagem promovendo a qualidade de vida. É o seu dever prestar uma assistência de enfermagem de qualidade. Isso é óbvio, né? A pessoa, família, no processo de nascer, viver ou morrer, em todas as fases da vida. É o dever seu prestar uma assistência de enfermagem, seja para criança, para um adulto, para um adolescente, para o idoso, seja ali naquela fase do luto, seja com o corpo, né, daquela pessoa, às vezes seja com aquele cadáver, beleza? É um dever seu prestar essa assistência de qualidade, uma assistência respeitosa, não ficar fotografando o corpo do paciente, não ficar postando, tomar cuidado com o que fala, tomar cuidado até mesmo a região do corpo do paciente para você não olhar diretamente, porque você pode constranger esse paciente. Então, isso tudo, pessoal, isso é ética, a gente tem que trabalhar embasado pela ética, beleza? Prosseguindo então, olha, parágrafo único. Nos casos de doenças graves e incuráveis, terminais, né, aqueles cuidados paliativos, com risco iminente de morte, aí fechou. Em consonância com a equipe multiprofissional, ou seja, tem toda a equipe multiprofissional cercando aquele paciente, cercando o caso desse paciente, você deve o quê? Oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, tá? Para prosseguir o conforto físico. Então, você deve proporcionar um conforto físico, psíquico e social e espiritual naquele período final ali da vida do indivíduo, respeitando a vontade da pessoa. Você deve respeitar a vontade dessa pessoa, porque ela já está no final da vida dela, ela já está sendo castigada por uma doença ou por um agravo. Então, respeite. Mesmo se ela não tiver, se ela não tiver na fase final da vida dela, essa pessoa ela deve ser respeitada também, tá? E quem dirá numa situação dessa, né, pessoal? A vontade da pessoa e de seu representante legal, daquele familiar, porque muitas vezes a pessoa ela não tem nem mais condição
psíquica de responder sobre si, mas ele tem que o seu representante legal, o seu familiar, né, o seu cuidador, o seu ente querido, beleza, pessoal? Artigo 49, disponibilizar assistência de enfermagem à coletividade em caso de emergência. Em caso de emergência, você como profissional da área de enfermagem, você deve se doar. Você como profissional da área de enfermagem, de uma forma geral, deve se doar em caso de epidemia, catástrofe e desastre, sem pleitear vantagens pessoais quando convocado. Ou seja, você foi convocado, meu irmão, você tem que ir, sem pleitear vantagens, seja financeiras, né, seja incentivo, qualquer coisa, você deve ir, porque você estudou, você deve ajudar a sociedade, beleza? Nessas situações aqui, olha, tá? Situações de emergência, epidemia, catástrofe, desastres, tá joia? Sem pleitear vantagem, é o seu dever, é a sua responsabilidade como profissional da área da enfermagem. Artigo 50. Assegurar a prática profissional mediante consentimento prévio do paciente, ou seja, você só vai realizar um procedimento ao paciente quando você certificar de fato que ele libera você fazer aquilo ali, ou representante ou responsável legal, ou a decisão judicial, tá joia? Então, primeiro, o paciente liberou para você fazer tal procedimento, tal ação, então faça. O paciente tem impossibilidade de responder por si. Então o representante legal dele, o responsável legal, autorizou, você faça. Se não autorizou, você não faça. Ele está impossibilitado de responder sobre si, não tem representante legal. Quem vai entrar? A justiça. A justiça decidiu que você deve fazer, então faça. A justiça decidiu para você não fazer, não faça, beleza? É dessa forma que funciona, pessoal. Vamos para o parágrafo único aqui, ó. Ficam resguardados, né, os casos em que não haja capacidade de decisão por parte da pessoa, ou seja, aquela pessoa não tem capacidade de decidir sobre si, ou na ausência do representante legal ou do responsável legal. Vai ter uma situação, pessoal, em que a pessoa não responde sobre si, ele não tem um representante legal, um responsável para responder por ele, não existe uma decisão judicial, então você como profissional da área da enfermagem deve agir de forma coerente, né, de acordo ali com o seu gabarito, tá, de acordo com a sua habilitação, tá certo que você não pode fazer além do que você possui formação, tá joia? Mas você deve agir, vai ter situação que você deve agir, você que vai ser meio que o juiz na situação, eu faço ou não faço? Você vai agir de forma coerente, tá joia? Isso é o que apregoa esse parágrafo único, tá joia? Então é isso aí, pessoal. Na próxima aula nós vamos estudar do artigo 51 em diante, para finalizar o código de ética aqui dos profissionais da enfermagem, a parte dos deveres, tá joia? É isso aí, até mais.